Jana, não consigo. Ah, chegou. Jana, você Aí. está conseguindo? Ah, que ótimo, Jana. Me conta, você trouxe um caso? Ai, sim. Ai, Que dá bom. vergonha, né, de falar, mas eu pensei, eu tava ouvindo ali, como eu te falei, tava ocupada fazendo outra. Ai, eu acho que eu vou fechar aqui só a câmera, sabe? Porque eu tô de pijama, gente. Tá bom. Vou fechar. Então, assim, aí eu tava ouvindo, pensando, nossa, tudo que ela tá falando se encaixa numa coisa que me aconteceu há poucos dias. Então, vamos olhar para isso, Isso, vamos que olhar. tem alguma necessidade, né? Sim. Num grupo de pais da escola da minha filha, começou pandemia, aí todo mundo reclamando, reclamando. E eu, para reclamar, usei palavras bem duras Hum, e feri, assim, o quadro diretivo da escola. Eu usei uma expressão, por exemplo, assim, eles não estavam organizados num sentido, e eu escrevi no momento assim, nossa, eles estão piores que o SUS, sabe? entendi. No sentido de organização. E aquilo feriu pessoas que são muito queridas, porque óbvio que eu gosto da escola da minha filha, mas naquele momento estávamos todos insatisfeitos. Daí, até depois eu coloquei, nossa, gente, será que a gente está colocando toda a frustração dessa pandemia em cima da escola porque a gente tem um grupo para reclamar? E me senti Uhum. muito mal com isso, né? E eu já vinha pensando, assim, uma forma de me retratar, não deixando de cobrar aquilo que eu acredito que é o dever Uhum. deles, enfim, né, como cliente, né, Uhum. mas pegando mais leve. Ótimo, ótimo caso. Você falou da desorganização, mas o que que a escola fez que você considerou uma desorganização? Eles estavam com materiais das crianças na escola e já tinha passado quase 40 dias Hum, e eles não se organizavam para nos entregar. Bom, a maioria não entregaram até agora, na verdade. E aí a outra escola da minha hum, cidade, que é particular também, fez uhum. um sistema de drive-thru, que chama, quando a pessoa só passa de carro e pega a sacolinha, assim. E aí eu tirei uma foto daquilo, coloquei no grupo de pais e disse, ó, da nossa escola é impossível fazer isso, eles estão piores que o SUS. Então tá, então vamos tentar entender o fato. Então, o fato é que as crianças estão estudando em casa e precisa do material escolar que tá na escola, que a escola ainda não entregou o material escolar que é necessário para os estudos em casa. Isso, é o de inglês, na verdade, o resto eles pegaram, mas o de inglês ficou lá. E Ótimo. aí, Aí, na hora que a gente pensa no fato, então a gente vai ser bem específica. Então, a escola ainda não entregou o material de inglês para as crianças estudarem em casa, para a turma da sua, para a classe da sua filha. isso. Ok, só isso? Teve mais alguma coisa que dá essa sensação de desorganizado? Não, aí eu não sei que sentimento que eu tenho, porque eu gosto de pensar no coletivo, né? Aí eu Uhum. consegui pegar o material da minha filha, como eu fui Aham. a briguenta, só que os colegas não estão com material. E aí eu não gostei disso, porque daí também ela não pode usar, e eu não acho justo ela ter e os outros, que aí eu estudo inglês com ela, enfim. Mas os outros não têm material, aí eu também acho injusto, sabe? E Você aí, ficou para mim não curiosa. brigar, aí para não brigar, sabe o que que eu fiz? Eu saí dos grupos de WhatsApp todos, porque Você ficou frustrada e furiosa. furiosíssima, Então, frustrada não. Você ficou furiosa só. furiosa, e assim, era uma pólvora, assim, eu estourei, Ok, então você ficou furiosa. Ok, furiosa. tudo bem. Então a gente já tá montando. Então, olha, o fato, vamos tirar a escola desorganizada, esse julgamento, porque isso, se a gente quiser gerar Tá. desconexão, a gente usa. Então, o fato é que a escola ainda não entregou o material de inglês para todas as crianças da classe da sua filha. Uhum, isso, Perfeito. E isso te deixou furiosa. exato. Por que que isso te deixou furiosa? Qual necessidade sua que não foi atendida? Eu me senti numa relação de troca, assim, eu senti que não estava equilibrado, sabe? Me senti desrespeitada. Então, ó, sentir desrespeitada é aquele sentimento que está embutido o julgamento.
Você me respeitou. Então, eu tenho necessidade de respeito. Faz sentido? Então, olha, eles não entregaram material para a classe toda da sua filha, o material de inglês para a classe toda da sua filha, e isso te deixou furiosa, e você se sentiu furiosa. E aí você ainda ficou mais furiosa quando eles entregaram só para você. Sim. Porque você tem a necessidade de respeito e de colaboração com toda a classe. Sim. Faz sentido? Faz. Ótimo. Agora ficou mais claro, não ficou? Sim. Porque aí você começa a perceber o seguinte, é muito bonita esse jeito de pensar, porque aí traz a tua fúria, e quando a gente fica furiosa, a gente faz coisas e fala coisas que depois a gente se arrepende. Exato. Né? Mas é o que o Marshall Rosenberg fala, ele fala que atrás de todo ato violento tem uma necessidade não atendida. E na hora que tem clareza para a necessidade não atendida, que no caso foi a necessidade de respeito e a sua necessidade de colaborar com a turma toda. Exatamente. Tem essa necessidade, né? Então agora o teu pedido está quase pronto. Agora a gente vai para a última parte, então, que é a parte de fazer o pedido, que é a estratégia. O que é legal do pedido é que aí já fica mais fácil. Na hora que você fica claro o sentimento e a necessidade, a gente entende o pedido como estratégia. E aí a gente consegue fazer o pedido não como quem pede ar para respirar. Porque na hora que você estava na fúria, você estava pedindo ar para respirar. Exatamente. Isso é desesperada. Né? E agora, quando você faz o pedido, você pede flores para enfeitar a mesa. Se vier, veio. Mesmo porque agora você tem clareza da tua necessidade. Você é uma pessoa cooperativa e você é uma pessoa que tem necessidade de respeito. E aí, não sei se vai acontecer isso com você, mas aconteceu comigo. Eu percebi o seguinte comigo, na hora que eu percebi que eu precisava de respeito e consideração, que tinha algumas outras situações que eu não estava sendo respeitada e considerada, e que estava confuso para mim, trouxe até mais clareza. Sim. E às vezes, para você também vem essa clareza em outras situações da sua vida, que não é essa da escola, e às vezes arrebentou na escola, que você está precisando agora de respeito e de colaboração, e que não está tendo. E a pergunta é, que estratégias que você pode trazer para você que podem satisfazer a sua necessidade de respeito e de colaboração? Às vezes você está pedindo colaboração para a pessoa errada. Para a pessoa que não está disponível para colaborar com você. Não é aquela pessoa errada, talvez é errada da hora, do momento. Ou para que ela não está disponível. Mas a ideia é, agora está claro para você, você tem necessidade de respeito e de colaboração, por isso que aquilo lá veio com tanta força, com tanta violência, né? Então agora a gente vai pensar em como fazer o pedido, Jana, e para quem está ouvindo aí, como que a gente vai fazer? Deixa eu ler aqui o que o Jacó escreveu. Na verdade, quando compreendo que quem sente incomodado com algo que vem de alguém é meu e não do outro, posso sentir mais leve. Ixi, eu não entendi direito que quem se sente incomodado com algo que vem de alguém é meu. Sou eu. Ah, tá. Eu não entendi muito bem, Jacó, mas eu acho que entendi e não entendi. Mas vamos tocar o barco aqui. Se você quiser explicar melhor, para eu tentar entender melhor, se você quiser me dar um exemplo para trazer mais clareza, eu te agradeço, viu, Jacó? Aliás, a gente vai falar sobre esse tipo de pedido. Então, tem três tipos de pedidos. E é interessante que a gente pode fazer um pedido de ação. Por exemplo, Rafael, eu gostaria que você limpasse o quarto uma vez por dia. É um pedido de ação. Mas se você falar assim, eu gostaria que você limpasse seu quarto, fica uma coisa vaga. Porque se ele limpar uma vez por ano, tá bom? Né? Então, quanto mais específico é o pedido de ação, melhor. Então, ao invés de você dizer, você pode ser mais participativo na reunião, às vezes
a pessoa não sabe o que é ser participativo. Então, você fala assim, você pode trazer 3 ideias para o assunto tal? Pronto, resolveu. Porque participativo é um adjetivo. A pessoa, para um é uma coisa, para outra é outra, né? Como você falou assim para a escola, vocês podiam ser mais organizados. Aí eles pensam em toda a estratégia da escola, eles não entendem o que você quer dizer com organizado. Isso não é um bom pedido, né? Vocês têm que ser mais organizados. Vocês estão organizados que nem o SUS, no tempo de coronavírus. O que você quer? Né? E fazer em linguagem positiva. Ao invés de você reclamar com seu marido, querido, você pode trabalhar menos? Você pode falar assim, querido, vamos sair para jantar nessa quinta-feira? Já vai direto, no ponto, o que você quer? Só que às vezes não está claro para a gente o que a gente quer. Fica muito vago, né? Limitado no tempo. Você poderia fazer esse relatório? É uma coisa. Aí eu posso, só não sei quando. Você poderia fazer esse relatório até quinta-feira? É diferente. Então, no teu caso, Jana, você queria fazer um pedido de ação. Que pedido que você gostaria de fazer para a escola? Que o que fosse feito sempre fosse pensado no coletivo, né? Porque ali entrou a questão financeira. A gente pagou o livro caríssimo, né? Olha, então, será que é esse o pedido? Esse pedido resolve o problema? Você percebe? não, Na verdade, esse pedido está embutido uma crítica. Você está dizendo que eles não pensam no coletivo. E isso gera desconexão. Então, por exemplo, um pedido. Tenta de novo. O pedido que fosse utilizado, porque eles não estão utilizando o livro de inglês nas aulas online, né? Eles estão dando atividades outras, eles estão criando atividades em razão do livro estar na escola. Então, se eu fizesse o pedido para que fosse, por gentileza, utilizado o livro nas aulas... Mas isso resolve? Porque o livro está na escola. Aí teria que entregar para todo mundo. Não sei o que pedir. Então, qual seria o pedido? Por favor, vocês poderiam entregar os livros para todos da classe? Isso aí já foge a minha alçada, porque o que acontece? A maioria dos pais, neste caso, não estão preocupados. Então, mas e aí o que eles alegaram? Por que eles entregaram só para mim? Porque eles disseram que eu fui a única que entrei em contato com eles para pedir para pegar. Ah, então tá. Então agora tá ficando mais claro uma coisa, que na verdade você está incomodada de ter pago pelo livro e não está sendo usado. Aí os outros pais também estão, mas aí ter o trabalho de ter que ir na escola e ligar um por um para coordenação e pedir para agendar um horário para pegar o livro, tá todo mundo, claro, cada um com a sua... Então, na verdade, a questão foi assim, ó, eu não queria ser grosseira como eu fui, né, ou prejudicar um relacionamento, afinal, com a escola da minha filha, que ela ama, né, e eu quero, não é colocar panos quentes, mas eu quero, sim, usar uma linguagem mais apropriada, agora que eu estou mais calma. Então, vamos fazer um pedido melhor. Então, o pedido poderia ser assim, eu gostaria que o material que a escola pede para a gente comprar, que a gente comprou a pedido da escola, fosse utilizado nas aulas de inglês. E que a escola entregasse o material para os alunos. Sim, sim. Ficou mais claro? Escreve aí, E como sugestão, uma ideia, eu já posso levar uma ideia, que é fazer o sistema de entrega por drive-thru, não sei se é assim que diz drive. Isso, de motoboy. Eu não sei nem se cabe uma sugestão, mas de qualquer forma, eles criam a sugestão, mas
seria interessante eles entregarem, tivessem uma maneira, um modo para entregar, para que eles se responsabilizassem para que cada criança tivesse o livro na mão. Eu falei mais bonitinho antes, eu não lembro, depois tem que ver o vídeo de novo. Tá bom, tá bom. Mas ficou mais claro, não ficou? Ficou, sim. Então, pedir ajudou. para a escola utilizar nas aulas de inglês online o livro didático de inglês que eles pediram para comprar e que todos os pais compraram. Uhum. Isso é um fato. Acabou. Tranquilo. Sim. Certinho? Tá bom. Mas existem outros tipos de pedido. Existe o pedido de clareza e o pedido de conexão. Às vezes, você não sabe exatamente que pedido que você vai fazer. Por exemplo, o Jacó escreveu uma frase que eu não entendi. Aí eu fiz um pedido de clareza para ele. Eu falei assim, você pode me dar um exemplo, Jacó, para eu compreender melhor? Ou me contar uma situação em que isso aconteceu para me apoiar, entender e te passar um ponto de vista? É um pedido de clareza. Você pode terminar o que você falou com um pedido de clareza. Ou o pedido de conexão, que eu achei muito bonito esse pedido de conexão. Como te chega o que eu disse? Poderia me falar o que você escutou do que eu disse? Porque às vezes a gente fala algo para a pessoa, mas a pessoa entende do jeito que ela quiser. Porque ela também está num mar revolto de fúria e de outros sentimentos que a gente nem sabe o que e nem sabe por quê. Né? Então, às vezes, perguntar para a pessoa como é que ela está percebendo isso pode ser muito interessante. E aí chega o momento da gente elaborar o que a gente vai falar para a pessoa. Então, é claro que não precisa ser exatamente nessa ordem, não precisa ser exatamente nesse modelo, você vai sentir, você vai perceber. Mas como a gente está tratando aqui dessa sugestão do Marshall Rosenberg, então você pode dizer assim, vamos fazer o seu pedido, Jana, com base nisso aqui. A gente vai falar o fato, o sentimento, a necessidade e o pedido. Tá bem. Tenta você, primeiro o fato. Então, quando vocês não entregaram e não utilizaram o material de inglês adquirido por nós pais, eu me senti desrespeitada. Não, desrespeitada, não. Aí não. Desrespeitada, aí você já você está jogando aquela pimentinha de julgamento e crítica, você já está dizendo que é desrespeitado você. E aí, tudo bem, vamos lá. Quando você jogar crítica, cria uma barreira, lembra o muro do começo do exercício? Cria o muro. Tá bom. Então, solta. Então, quando não foi utilizado o livro de inglês adquirido nas aulas online, eu me senti, eu não sei furiosa. O que dizer. Furiosa. Furiosa. E frustrada. Furiosa e frustrada. Porque, para mim... Eu tenho necessidade de... Respeito. E que mais? E é muito importante que esse material que já foi pago seja utilizado. Inclusive para manter o exemplo para as crianças de que esse é o certo. Então, eu peço que os materiais sejam disponibilizados a todos os alunos da classe. Isso. Como é que foi para você dizer isso? Porque eu sei que é complexo, não é simples de entender, mas não é fácil de fazer. Mas trouxe mais leveza para você? Trouxe. Ficou mais claro? Você falou a necessidade de respeito e cooperação. Cooperação entre os pais. No sentido de eu colaborar com os outros também. Né? Para quem está fazendo aí, que está fazendo o exercício, ficou alguma dúvida? Se quiser colocar algum exemplo para a gente poder falar, fica à vontade, mas para a Jana ficou claro. Então, quem está em casa vai pegar um papel e vai escrever. Quando aí aconteceu o fato, eu me senti,
Aí coloca só o sentimento, porque para mim, respeito, consideração, como disse a Flora, assim, confiança, a confiança em mim mesma e a necessidade de espaço são muito importantes, e por isso eu te peço isso. E aí faz o pedido. O pedido ele precisa ser claro, ou senão o pedido pode ser assim, como é que você recebe isso? Por exemplo, no trabalho voluntário que a gente faz, às vezes a gente encontra sempre uma xícara suja na pia. Então a gente fala assim, olha, quando eu cheguei para fazer o meu plantão, tinha uma xícara suja na pia. E eu me senti irritada, porque para mim eu tenho necessidade de ordem. Então eu te peço, como é que isso te chega? Porque o meu plantão sempre é depois do seu, e você que está aqui antes, mas como é que isso que eu te falei te chega? Como é que você recebe isso? Porque às vezes não foi a pessoa que deixou a xícara suja na pia, foi o outro. Né? Isso vai trazer mais clareza, porque a necessidade de ordem é minha, não é do outro. Mas só que tem uma coisa, ordem é uma necessidade que de alguma forma todo mundo precisa, né? É claro que existem vários níveis de ordem aí, né? Mas tudo bem. Mas cá todo mundo precisa. Ficou claro, Jana? Sim. Aqui eu coloquei um exemplo. Tá joia. Obrigadão, viu, Jana, pela participação. Eu que agradeço de coração. Vou continuar assistindo. Beijo. Obrigada. Tchau.